One Piece é uma obra que traz diversos personagens misteriosos, onde sempre nos perguntamos qual é o nível de poder de cada um deles. E chegando agora nesse episódio, temos a apresentação de um dos Gorosei, Sanjay Garcia Saturne, assim fazendo uma referência ao planeta Saturno. Mas qual será o seu nível de poder e qual será o seu papel nessa guerra que está prestes a acontecer em Egghead? Se você quer saber tudo o que rolou no episódio 1115 de One Piece, vem comigo que eu vou falar sobre isso agora. Salve piratas e marinheiros, Salmo Souza na área. E aí, como é que vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam muito bem. E nesse episódio tivemos várias informações incríveis, como por exemplo, o que aconteceu com o Evil, o nome do Gorosei sendo revelado e o que aconteceu com Marco depois que ele chegou na Ilha Sphinx. Então fica ligado nesse vídeo até o final, porque tem muita informação que vai deixar a sua mente fora de órbita. Além disso, já aproveita para deixar aquele likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma das nossas resenhas. Dito isso, agora chega de enrolação, vem com o pai e bora para o vídeo. O título do episódio 1105 de One Piece é Um Lindo Ato de Traição, a espiã Stussy. O episódio começa de onde o último parou, logo após Stussy colocar Rob Lute e Kako para desmaiar. Zoro e Brook, que estão diante dela, ficam sem palavras com esta surpreendente reviravolta nos acontecimentos. Stussy então contata Shaka através de um Dendemushi para informá-lo de que ela incapacitou os dois agentes. Assim, ela se revela sendo a aliada que o Dr. Vegapunk procurou anteriormente. O resto dos chapéus de palha que estão em Lab Phase ao lado de Shaka ficam surpresos que o cientista foi capaz de colocar seu próprio espião por 20 anos na agência de inteligência do governo mundial sem que ele soubesse sua verdadeira identidade. Porém, Shaka revela que nunca pretendeu que Stussy se juntasse a eles. Enquanto isso, também podemos ver Pitágoras falando com York para ela acordar, pois a situação em que eles se encontram está bastante complicada. Vemos que York continua deitada no chão dormindo, falando que está empanturrada de tanto comer. Então galera, agora com essa confirmação de que foi com o Stussy que o Dr. Vegapunk falou, eu fiquei me perguntando, em que momento ela conseguiu atender a ligação de Vegapunk, sendo que ela estava do lado de Rob Lute e Kako o tempo todo? Eu achei um pouco estranho essa informação sendo jogada aí agora. Outro ponto interessante aqui é ver como Oda gosta de brincar com os paralelos de um arco para o outro. Até porque, se vocês notarem bem, Stussy passou 20 anos infiltrada no governo mundial para depois traí-los. Ou seja, ela passou praticamente 5 vezes mais o tempo do que Rob Lute tinha passado infiltrado lá em Water 7 junto com os outros agentes da CP9. Oda é simplesmente genial criando a sua história. Continuando, mesmo depois de Lute e Kako terem sido derrotados, ainda assim Stussy diz a Shaka que sua autoridade é a mesma de Lute, então ela não pode sobrescrever suas ordens nem impedir os serafins de continuarem atacando Lab Phase. Edson, no entanto, diz a Stussy para recuar, pois ele e Lilith estão a caminho e agora ela pode deixar que eles vão cuidar dessa situação. E aqui temos um ponto bastante intrigante. Reparem que quando foi com Sentomaru, assim que Sentomaru perdeu a consciência, Rob Lute conseguiu controlar os serafins. Porém, agora nessa situação, a história ficou um pouco diferente, já que Rob Lute perdeu a consciência, ou dormiu no caso, e Stussy não conseguiu controlar os serafins. Eu fiquei pensando, será que existe uma explicação para isso? Será que Oda vai trazer, quem sabe, uma explicação mirabolante dizendo que Stussy colocou Rob Lute e Kako para dormir e isso é diferente de desmaiar, já que foi o que aconteceu com Sentomaru? Eu não sei dizer como vai ser essa explicação, mas eu achei um pouco estranho essa explicação aí agora. Voltando para o episódio, Zoro e Brook também resolvem tentar impedir que os serafins continuem atacando Lab Phase. Nesse momento, os dois percebem que os serafins se parecem com pessoas que eles já conhecem, e Zoro fica mais intrigado com um serafim que se parece com Mihawk. Lilith então aparece diante de um buraco na parede da parte de cima do laboratório que os serafins tinham feito quando usaram seus raios lasers. Porém, quando ela está prestes a emitir uma ordem, S-Hawk a localiza e tenta matá-la disparando um ataque de energia que sai de sua espada. Contudo, antes que o golpe a acerte, Zoro Solador aparece na frente dela para protegê-la.
e defende o golpe com suas espadas, assim rebatendo o ataque de energia. Em seguida, começa uma batalha entre Zoro e S-Hawk, onde Zoro percebe a semelhança dele com Mihawk. Contudo, ao fazer uma breve análise, o Solador repara que o Serafim para pensar antes de atacar, o que mostra que ele é mais humano que Mihawk. Ou seja, como a gente não viu quase nada do treinamento de Zoro com Mihawk, então será que Zoro quis dizer que os poderes de Mihawk é comparável ao de um deus, já que ele deu a entender de que o Serafim era humano comparado a Mihawk? Vemos que Edson aproveita a oportunidade para emitir a ordem para que os Serafins parem de lutar. Pouco antes dele concluir a frase, S-Shark dispara um raio laser nele. Contudo, sua ordem acaba sendo finalizada, mas o disparo continua indo em sua direção. Assim vemos uma explosão acontecendo. Contudo, ele acaba sendo salvo por Sanji o Brabo, que provavelmente usou sua velocidade para carregar Edson e tirá-lo da frente do ataque. Enquanto isso, podemos ver que Lilith acaba caindo do prédio em direção ao chão. Porém, Frank salta no ar e a carrega, assim evitando que ela caia de costas no chão. E assim surge um novo casal em One Piece. Não, brincadeira. Mas realmente seria muito interessante ver Frank ficando com Lilith no final, até porque eles têm muitas coisas em comum. Além disso, a gente já viu outros personagens como Luffy, Zoro, Usopp e até mesmo Chopper tendo um par romântico. Então seria interessante se Lilith fosse um par romântico de Frank, por mais que a gente saiba que Oda não vai trabalhar na história de romance, pelo menos não até o final da obra. Vemos que Lilith percebe que foi Frank que a salvou, e logo em seguida ela fica preocupada com Edson. Então, Sanji aparece diante dela carregando Edson em seus braços, assim Lilith fica aliviada por ver que ele continua vivo. Nesse momento vemos que os Serafins finalmente param de atacar. Zoro pergunta o que aconteceu e Lilith informa que os Serafins não vai mais atacar porque o nível de autoridade dos satélites é maior do que o nível de autoridade dos agentes da Cip Zero. Por isso, os Serafins se tornaram aliados novamente. Vemos que Sanji começa a sacanear Zoro dizendo que qualquer informação sobre os Serafins vai ser muito complicado para ele entender, assim o chamando de cabeça de musgo. Dessa forma, os dois começam a brigar, enquanto se dão nomes engraçados relacionados aos Serafins, como por exemplo, Musgo Fim e Sobrancelha Fim. Essa cena de Zoro e Sanji brigando não acontece no mangá, mas ela ficou muito engraçada, então foi um grande acerto da produção da animação, porque ficou muito legal. Eu mesmo me diverti e ri bastante quando eu vi ela acontecendo. Estuça então através de um Dendemushi informa a Shaka que ela algemou Rob Lute e Kaku com Kairoseki, e ele agradece e pede para que ela se junte a eles na fuga de Egghead. Então Stussy acaba aceitando. O engraçado é ver o Sop questionando Shaka por ter convidado mais uma pessoa para navegar junto com eles. Vemos que Sanji fica animado ao saber que Stussy vai se juntar aos Mugiwaras. Assim todos resolvem voltar para o laboratório juntos. Indo agora para outra parte dentro do laboratório, podemos ver que Luffy e Chopper estão procurando por Bonnie e pelo Dr. Vegapunk. A cena muda e vemos agora a Ilha Sphinx, a terra natal de Barba Branca. Marco é informado pelas pessoas que enquanto ele estava fora, marinheiros invadiram e tentaram reivindicar o tesouro de Edward Newgate, com algumas pessoas dizendo que eles não eram diferentes dos piratas. Em um flashback, vemos que o líder do ataque foi o capitão da marinha Hatel, e ele não mostrou escrúpulos em dizer ao povo de Sphinx que por não serem afiliados ao governo mundial, ele não hesitaria em matar todos para reivindicar o tesouro de Barba Branca. Para provar o seu ponto, ele tenta atirar em uma velha senhora que falou mal dele, mas felizmente ele é atacado e mandado voando por um salvador inesperado. Assim, Edward Evil entra em cena para ajudar as pessoas da Ilha Sphinx. Então galera, esse Hatel se parece muito com Nezumi, aquele capitão da marinha que fazia vista grossa para as ações de Arlong. Além disso, ele também tentou roubar Nami. Contudo, não dá para ter certeza se os dois são parentes, apesar deles se parecerem bastante e compartilharem essa vontade, esse gosto de querer tesouros a qualquer custo. Então, se eu fosse chutar aqui, eu diria que talvez eles sejam parentes de alguma forma, principalmente que os dois se parecem muito com um rato. Vemos então que a força fenomenal de Weevil garantiu que os marinheiros invasores fossem forçados a recuar, mesmo que apenas para esperar por reforços
para lidar com ele. Essa cena ficou incrível, principalmente porque a gente viu o Weevil usando a lança Murakumogiri, que era a lança de barba branca, para acertar o rosto de Ratel. Então, nessa parte aí, eu fiquei pensando, será que Ratel foi de base com esse golpe de Weevil? Outro ponto que eu achei legal foi ver as duas crianças conversando com Marco, sendo que o mais novo ficou falando o tempo todo que ele não ficou com medo. E a cara do mais velho acaba sendo muito engraçada porque ele olha tipo, mentiroso. E aí depois a gente vê no flashback que realmente o mais novo ficou com medo e o mais velho tava com coragem tentando proteger não só o seu irmão, como também aquela senhora que tinha sido atacada por Ratel. Voltando para o episódio, o flashback acaba e vemos Marco feliz e agradecido pelas ações de Weevil, dizendo para as pessoas que ele foi um herói. Porém, a mãe de Weevil aparece e ela está chorando, pois depois que o Weevil salvou as pessoas da ilha, o almirante Ryokugyu foi mandado como reforço e acabou capturando o Weevil e o levou preso. Assim é apresentado o nome da mãe de Weevil. Ela se chama Miss Buckingham Stussy Original, agora conhecida como Miss Bucky. De acordo com as informações que aparecem na tela, é revelado que ela vive na aba da Organização MEDIS e ela é autoproclamada cientista. Além disso, ela é uma ex-integrante dos Piratas Rocks. Ela então diz a Marco para resgatar o seu filho e também entregar a herança de Barba Branca para ela. Afinal de contas, o Weevil também é filho de Edward Newgate. Contudo, Marco responde com um tom que demonstra sua dúvida sobre a afirmação de Bucky de que o Weevil é filho de Barba Branca. Isso faz com que ela diga que há uma pessoa que pode confirmar as suas palavras, e esse é o Dr. Vegapunk. E vamos lá, como já tinha sido revelado antes, Stussy foi a primeira clone bem sucedida que já foi criada. Isso indica que pode ser que outros clones já tenham sido criados, mas que tenha ficado mal sucedido. Ou seja, tudo me leva a crer que, na verdade, Edward Weevil não é filho de Barba Branca, mas que é um clone dele mal sucedido. Por isso a sua aparência não ficou tão idêntica à Barba Branca. E a gente sabe como o Vegapunk é perfeccionista. Se não sair exatamente da forma que ele planejou, para ele acaba sendo um fracasso. Assim como foi com a Akuma no Mi, que era a cópia da Akuma no Mi de Kaido, que seria a Wo-Wo no Mi que Momonosuke comeu. Outro ponto interessante relacionado a isso é que Miss Buckingham diz que o Dr. Vegapunk pode confirmar que Edward Weevil é filho de Edward Newgate. E eu fiquei pensando, das duas uma, ou o Dr. Vegapunk tinha um programa parecido com o do Ratinho, que ele podia fazer exames de DNA, ou então ele ajudou a Miss Buckingham a criar o clone Edward Weevil, que seria o clone de Barba Branca. Exame de DNA é sacanagem. Mas tem essa possibilidade, até porque Stussy fazia parte dos Piratas Rocks, então ela poderia simplesmente conseguir um material genético de Barba Branca. Talvez isso explique o porquê Edward Newgate em nenhum momento tenha ido atrás de Edward Weevil, já que ele era o seu filho, para colocar em seu bando. Principalmente porque Newgate queria muito ter uma família. Então, caso ele não tenha tido nenhum tipo de relação amorosa com Stussy, ele tinha certeza de que Edward Weevil não era filho dele. Galera, também tem um outro ponto interessante a essa cena, que está relacionado à batalha de Edward Weevil contra Ryokugyu, até porque ela não foi mostrada. E como a gente sabe que Aramaki tem a capacidade de fazer as pessoas emagrecer, assim por dizer, né? Pode ser que ele tenha usado seus poderes em Weevil, e assim mais pra frente, quem sabe, a gente pode acabar vendo o Weevil aparecendo com aparência um pouco mais parecida com Barba Branca mais jovem. Não que fique igual, mas pode ser que fique parecido. Vamos esperar para ver o que vem nos próximos episódios. A cena muda novamente e vemos alguns navios da marinha em alto mar. O almirante Kizaru está acompanhado por um dos 5 anciões, e podemos vê-lo servindo um chá para o Gorosei. Assim seu nome é apresentado. O Gorosei se chama Sanjay Garcia Saturne. Kizaru pergunta se ele já conhece o Dr. Vegapunk, e Saturno diz que o conheceu há muito tempo, e que é uma pena que ele tenha traído o governo mundial. E aqui temos várias informações valiosas sendo apresentadas. Primeiro, ver o almirante servindo chazinho é algo surreal.
Segundo, foi apresentado o nome do Gorosei fazendo a referência ao planeta Saturno. E ao que tudo indica, provavelmente os outros Gorosei terão seus nomes fazendo referência a outros planetas do Sistema Solar. Lembrando que quando Oda começou a escrever One Piece, Plutão ainda fazia parte do Sistema Solar, assim tendo 9 planetas. Se colocarmos pelo menos os 5 Gorosei representando cada um planeta, ficam faltando 4. E a gente também já sabe de 2 armas ancestrais que têm os seus nomes relacionados a planeta, que é Plutão e Uranus. Ou seja, eu acredito que Luffy representa o Sol, e provavelmente Imo-sama deve representar a Terra. Então, tá faltando pelo menos mais um planeta a ser apresentado. Além disso, existe o Black Hole, o buraco negro, que deve ser relacionado aos poderes de Barba Negra. Quem sabe talvez a Yami Yami no Mi pode ser uma fruta mítica que esteja relacionado a algum tipo de deus que pode ser apresentado mais pra frente. O terceiro ponto está relacionado a Kizaru ter perguntado ao marinheiro se já tinham provado a comida do Gorosei para saber se tinha veneno ou não. Isso faz parecer até mesmo que o Gorosei é fraco, mas para ele estar indo para um lugar que pode se tornar um local de guerra, com certeza prova que não é bem assim, e não seria qualquer veneno que iria matá-lo. Além disso, os Gorosei fazem parte de um dos maiores mistérios de One Piece. Afinal de contas, já são mais de 1100 episódios e não sabemos ainda a dimensão dos seus poderes. Se colocarmos em teoria, eu acredito que provavelmente os 5 anciões estão em pé de igualdade com os almirantes e também com os Yonkou. Por isso, se acontecesse uma guerra entre os Yonkous e o governo mundial, seria uma batalha bastante equilibrada e talvez a balança até pesasse mais a favor do governo mundial, porque eles têm a grande força da marinha e provavelmente os Gorosei também não são fracos. Além disso, eu acredito que o Gorosei careca deve ser extremamente forte, ainda mais que ele carregue uma espada de alto grau junto com ele. De qualquer modo, galera, o episódio acabou nessa cena de Kizaru conversando com o Gorosei Saturno, mas nele tivemos várias informações importantes. Então já deixa aí nos comentários o que é que você achou desse episódio e vamos resenhar e debater um pouco mais. Dito isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, mas por enquanto isso é tudo. Eu fico por aqui, um abraço e fica com Deus.